Boa noite, Alvarez, aí. Boa Agradecer noite. a sua participação aí, a ter aceito aí esse convite, né? Sempre uma honra estar contigo aí nos projetos, seja os projetos que participamos no ISP, projetos na indústria, foram várias Uhum. participações aí na indústria juntos. E para quem não conhece o Alvarez aí, se apresenta aí para a gente. Pode falar também da Siemens, tá? Fica à vontade. Aham. Bom, boa noite aí, pessoal. Obrigado aí, primeiro, Kleber, pelo convite, pela Organex. Também para mim é um prazer aí conversar com vocês. De longa data aí nosso relacionamento, né? Com certeza. Vários projetos, da época que você era da indústria, eu já fui da indústria também. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Rodrigo Alvarez, né? Eu hoje sou responsável pela parte de soluções de TI voltadas à indústria farmacêutica para o mercado da América Latina, dentro da Siemens, né? Siemens Industry Software, uma área da Siemens que cuida só da parte de softwares. Né? Tenho mais de 25 anos de experiência em farma, bastante tempo. Ainda Ficando daqui a velho, hein, pouco filho? já começou o cabelinho branco já. Olha o Klein E aí também. Olha o lá é Klein legal. mandando aí. Então, enfim, sempre trabalhei, meu background é TI, né? Eu sou formado em TI e sempre trabalhei nesses 20 e poucos anos ainda em farmacêutica, né? Passei por Legal. indústria, trabalhei na Novartis, trabalhei também na Active, fiz parte da Active por 15 anos, né? Ajudei a construir uma história lá. Foi lá que eu te E conheci, né? depois, foi lá que você me conheceu e agora, desde 2011, eu estou na Siemens, né? E fazendo Sim. também, sempre aplicando tecnologia, digitalização nas indústrias farmacêuticas, ou pelo menos tentando, né? A gente sabe que a indústria Legal. tem suas considerações com relação a questões regulatórias, mas isso está mudando, né? Então é isso, Sim. dentro da Siemens, só para falar rapidinho, a Siemens tem várias divisões, eu trabalho na divisão de Digital Industry, e dentro do Digital Legal. Industry você tem verticais de atuação, né? Você tem automobilística, alimentação, minas e energia, e o meu caso é farma, né? No que eu Legal. faço parte. Então, farma é um mercado, uma vertical importante dentro da Siemens, ok? Então é isso, em resumo, né? Bacana. Bacana. Muito bom. Pessoal que chegou agora, o Alvarez acabou de se apresentar, né? E a gente vai começar debater não, conversar bater um papo sobre o tema, né? Que é a indústria sem papel, o paperless, né? Ao Uhum. Lucião. Então, assim, Alvarez, o que seria a produção sem papel? Para a gente começar essa live e o pessoal entender o que seria isso, e a gente depois vai estendendo onde aplicar e Claro. sobre os desafios, tá? Bom, o conceito da indústria do paperless, a indústria, ou sem papel, né? A indústria sem papel, Uhum. é o fato de você eliminar todos os papéis no processo de produção, no caso de medicamento, né? O processo paperless, ele pode ser aplicado a qualquer tipo de indústria, né? Tá, Normalmente você tem indústrias mais avançadas, menos avançadas. Farma, tradicionalmente, tem muito papel por questões regulatórias, né? A Anvisa, certo. a FDA, enfim, necessita saber se a indústria está seguindo padrões, procedimentos internos, e quando não se tem uma solução, uma solução digital, um sistema, você documenta isso em papel, né? E aí o papel acaba sendo um documento importante e com volume muito grande, né? Eu sempre falo que depois Sim, de medicamento, o que a farma mais gera é papel, né? papel, né? É, e E o até as pessoal que não brincadeiras, conhece a né? De farma, né, brinquedo. Alvarez? O Oi? pessoal que não conhece a farma tem depósitos para arquivo dos papéis, demora-se Arquivo assim cinco vivo, arquivo anos mais morto. só É para você manter o registro as documentações de referente a um produto. Então, assim, você tem arquivos, igual você falou, arquivo vivo, você tem arquivo morto, você tem documentações que passa por todo o fluxo e serve de base também para as liberações, aprovações e tudo mais, né?
Então, e somado a isso, como você tem quando você tem controle manual, baseado em papel, todas as anotações, controles, é feito por escrito, né? Ou seja, o operador tem que estar com uma caneta na mão, tem que escrever, anotar, né? Assinar Uhum. manualmente. E isso tudo hoje, com as tecnologias, é ultrapassado. Por isso que esse conceito do paperless, de você ter uma solução digital em que você substitua tudo que está em papel por um sistema, você elimina já diversos pontos aí. Tem uma série de benefícios que eu vou falar mais para frente, mas Legal, então legal. o paperless é o fato de você tirar o papel da produção e substituir por um sistema eletrônico ou digital que faça esse trabalho, essa atividade, né? E lógico que aí, né, envolve toda a questão de segurança e armazenamento desses dados, envolve toda a parte de integridade e tudo mais, que é uma base assim que é montada já para suportar, né, esse tipo de solução, né? Sim, o fato quando a gente fala de substituir o papel, não é simplesmente tirar né, e pôr um sistema no lugar. Como a gente Uhum, comenta, a farmacêutica é bastante regulamentada, né? Ou seja, você precisa ter questões de validação antes para assegurar que aquele software funciona adequadamente. certo. E isso inclui parte de integridade de dados, como são armazenados os dados. Você vai substituir uma assinatura manual em papel, né, manuscrita, por uma assinatura digital também. Então, tudo isso precisa ser verificado, testado, né, Que fortemente entra para o processo de assegurar. validação, né? Aí entra todo um processo de validação que permite que você use uma solução dessa e tira realmente o papel da produção, né? Não é só chegar, implementar e usar, né, Alvarez? Não, de maneira nenhuma. Projetos de implementação de um paperless demoram aí de 8 meses a 2 anos, dependendo do escopo, do alcance, né? São projetos Entendi. grandes, largos, E, né? e quanto aos órgãos reguladores, vamos falar da Anvisa. Como que a Anvisa tem visto ou tem se posicionado quanto a isso? Ao uso de tecnologias e soluções para eliminar o papel e você já utilizaria esse A sistema, né? Anvisa, então, isso é um ponto importante, porque teve agora o marco regulatório, né? Quem é da área farmacêutica sabe, teve a nova RDC A301, né, Certo. barra 19, aí, que foi publicada em agosto, se eu não me engano, do ano passado, Sim. e que estabeleceu um novo patamar em termos de exigências regulatórias, né? Porque Uhum. essa RDC, ela fez uma harmonização, né, usando o PIX como, né, um referencial. Então, ela, vamos dizer assim, ela se nivelou com padrões internacionais. E eu participei da fase de consulta pública, né, assistindo os debates Sindusfarma com a Anvisa, e fiz questão de fazer uma pergunta direta para o inspetor, para o chefe de gerente geral de inspeção, se poder, como a Anvisa vê a substituição de um processo em papel, né, manual, por Uhum. um sistema eletrônico. E a resposta foi muito positiva. Isso está até anotado nas perguntas e respostas aí durante a consulta pública, está documentado isso, que a Anvisa não só permite, como sugere à indústria que implemente soluções automatizadas, informatizadas, que seja, que ela entende que a questão de você tem maior segurança e maior controle de integridade de dados, né? Então, assim, tem um Entendi. apoio hoje da Anvisa, inclusive, né? É, Isso é bom esse tema, porque muito se fala, né? Principalmente no passado tinha muito disso. Ah, mas a Anvisa não vai aceitar eu tirar o papel da produção, substituir por um sistema. Então, com receio, porque isso também não estava muito claro na RDC anterior, na 17, né? Então, via isso como uma coisa muito distante. E hoje não, hoje está muito claro e a Anvisa está indo num caminho muito de modernização também, né? Então, sim, sim. tecnologia acessível, questões regulatórias abertas a isso, na verdade, incentivando isso, não tem por que a indústria não partir para uma solução. A gente tem agora Até aí a questão de rastreabilidade, por exemplo. Rastreabilidade de
medicamentos, que é um tema extremamente Isso, importante, é um dos discutido. pontos, né? Tem o Rodrigo Klein aí, ou seja, imagina isso se não existisse o registro eletrônico, né? Não é impossível implementar. Então, assim, as coisas estão acontecendo. Você tem experiência aí, Kleber, né, na Organex, com Sim, relação à submissão de registro de medicamentos também? Hoje está sim, eletrônico, sim. né? Na verdade, assim, quando você fala, você está assim, completamente correto quando você fala que a Anvisa tem evoluído, eu acho que o mercado tem evoluído, o mundo, né? O nosso É, mercado tem evoluído bastante também. E assim, hoje já se ouve falar em submissão eletrônica de registro, lógico, vai ter uma fase, né? A fase de claro. padronização, organização, para que haja submissão. Mas já se fala nisso e já está em fase aí de padronização da parte de registro. Você fala Uhum. também em submissão de relatos de evento adverso, lógico que também tem a fase aí de padronização para que haja esse padrão, assim que o padrão estiver ok, aí sim você começa a avançar para uma fase que é de submissão também. E isso facilita a organização dos dados, né? A segurança, a organização dos dados, vai facilitar para os caras do outro lado também, que tem um volume enorme, né, cara? A gente fala de papel da Sim, indústria. Mas quando você fala de registro de produtos, você tem que mandar um calhamaço, um caminhão de documentos para a Anvisa para eles avaliarem papel. Então, sem assim, dúvida. está aumentando muito o número de produtos, aí você tem produtos genéricos, produto original, aí produto de bio, produto de diversos produtos. Assim, para você controlar isso em papel é muito complicado, né, Alvarez? Sem dúvida. E a tecnologia está aí, como eu comentei, está cada vez mais acessível, né? É fácil, com facilidades hoje de dispositivos, de soluções diversas. O advento, né, de IoT, de uma série de coisas facilita também. Você tem inúmeros fornecedores, né? Uhum. Enfim, é um mercado aberto. E só para concluir com relação ao que é o paperless, quando a gente Por favor. fala, a questão é eliminar o papel todo da produção, né? E no final, quando você concluir a fabricação de um lote de medicamento, por exemplo, você não vai imprimir a documentação, você mantém ela em servidor. Obviamente, seguindo os critérios de validação, né? Um servidor qualificado, uma infra qualificada, de forma que você não tem mais o arquivo morto nem o arquivo vivo com papel. O teu arquivo Entendi. vivo morto é dentro de um servidor protegido, ou seja, qualquer informação você vai pelo sistema e busca aquela informação, como se fosse no Google, digita lá. Imagina isso, tem inúmeros benefícios, né? Mas imagina isso nas investigações de contaminação cruzada que tem hoje em indústria farmacêutica, que vai precisar pesquisar um lote, vai lá no arquivo morto, no papel, né, buscar na caixa onde que está aquilo, e sendo que você tem um Google na frente que você pode digitar o teu código do produto ou a tua descrição da matéria-prima, ele traz todos os lotes que foram Traz todos os fabricados. dados, né? Ou seja, é uma coisa, né, completamente diferente. Não, é fantástico, é fantástico. E aí, essa parte. Porque a gente sabe que tem uma ponta que é. O processo ele nasce lá no desenvolvimento, nas pesquisas de desenvolvimento, vai descendo para a parte de análise e dossiês para o pessoal de regulatórios, passa por piloto em produção e tudo mais, até você realmente conseguir produzir e comercializar esse produto. A gente está falando hoje do paperless, ele conseguiria entrar nessas vertentes também, ou ele entra de início em produção, ele não tem nenhum tipo de interação inicial com essas demais áreas? Como que funciona? Não, Poderia, né? quando a gente fala de paperless na indústria farmacêutica, a gente está falando de um processo. Paperless pode ser aplicado na engenharia, na pesquisa e desenvolvimento, né? Aqui o foco é Legal, paperless na produção, né? Então bacana. tem É uma bom ficar claro. solução, exato, tem uma solução que é classificada como MS ou MES, né? É uma classe de sistema, assim como você tem ERP, você tem MS, você tem SCADA, você tem DCS, Lins. são Lean, são siglas de sistemas, né? Quando a gente fala de paperless na Uhum, produção, nós estamos falando de MES, né? Tradicionalmente, legal. você implementa um paperless através de uma solução MES, né? Existe alguns casos, o RP faz um pouco dessa função, mas as regras normais aí é o MES que tem esse papel de aplicar a produção sem papel, né? E o MES ele está Legal. no meio, ele necessita ser integrado com o RP para ter informações de ordem de produção,
informações de matéria-prima, material de embalagem, produto acabado, né? O que a gente chama de Bill of Materials, a lista de materiais de cada ordem de produção que vai produzir. E também pode ter uma conexão com automação, ou seja, para buscar dados de forma mais automática possível. Por exemplo, a temperatura e pressão. Ao invés de o operador digitar isso, ele pode se conectar numa automação, né, e buscar essa informação automática. Que aí, de novo, é um incremento na questão de integridade de dados, né, e segurança. Legal. Então, tem várias formas. E é uma solução bastante flexível, né? A da Siemens é uma solução muito flexível. E que você pode implementar modular. Quando a gente fala do conceito paperless, full, ele envolve desde o processo de pesagem inicial, que é um primeiro passo da fabricação, né? Até o que se chama de formulação, né? Envase e embalagem, ou seja, pega todos esses processos de ponta a ponta, né? E aí onde você fecha o seu EBR, chamado, né? Que é o Electronic Batch Record, né? Tá. Ô, Alvarez, quando a gente fala de paperless de produção, a gente sabe que existem entradas e saídas dos processos, né? Por exemplo, a gente armazena materiais para que seja utilizado na produção do medicamento e tem a saída que ele vai lá para a área de armazenamento de produtos e depois sua distribuição, né? Separação e distribuição. Você consegue me passar um pouquinho assim, como que funciona essa entrada para que haja uma utilização mais otimizada, né? Entendendo que vai eliminar papel da produção. Sim. Como que a gente faz para fazer essa entrada e aproveitar bem essa solução e depois a saída de forma que otimize o processo? Bom, o conceito, a partir do momento que você implementa um sistema integrado com, no mínimo, o ERP, o primeiro passo é buscar as ordens de produção que vão ser fabricadas, né, conforme o planejamento da indústria farmacêutica, né? Certo. Essas ordens, ela cai numa fila onde a receita eletrônica, né, aí tem um passo importante que é a receita eletrônica, ela vai associar, vou fabricar dipirona tal apresentação. Ele pega a receita da dipirona eletrônica e associa a ordem de produção que vai produzir. Certo. E a partir daí, o sistema guia o operador em cada etapa que eu falei, desde a pesagem de matéria-primas, formulação, envase, embalagem, todas essas etapas. Então, isso é um ganho de um incremento aí de diversos pontos, né? Que a gente chama. Você evita erros do operador, porque o sistema vai estar guiando isso. Você pode associar POPs, né? Procedimentos operacionais, para que ele consiga ver na própria tela do computador, né? E você não tenha mais que ficar vendo papel também. E aumenta, obviamente, a produtividade, porque o operador vai guiar e os campos vão ser preenchidos de acordo com as informações que o sistema capta do ERP ou capta da automação, informações que o próprio operador pode inserir também. Bom, então, Alvarez, assim, a gente ouve... em gerais, é isso. Tá. E você aproveitando que você falou aí, deu toda essa explicação, a gente ouve falar muito hoje em indústria 4.0, farma 4.0, sistema 4.0, processo 4.0, tudo é 4.0 hoje. Eu queria entender de você, assim, qual que é a relação de uma implementação de paperless com a indústria 4.0? Ele é um pré-requisito? Ele é um processo que antecede uma evolução para essa indústria 4.0? O que você poderia falar sobre esse item? Bom, esse tema é um tema muito... essa questão do Industry 4.0, digitalização, é um tema bastante discutido, né? Paperless não deixa de ser um benefício de uma digitalização, de uma planta digital, de um processo digital, né? E que as indústrias estão se transformando, né? Como eu comentei, o paperless em produção pode ser implementado através de uma solução MS, né? De Manufacturing Execution. Essa solução, ela existe desde do ano 2000, né? Na verdade, ela vem evoluindo, mas já existe há muito tempo. Então, não se pode falar, o MES é 4.0, ou seja, a tecnologia aplicada hoje no MES pode ser tecnologias já ligadas a IoT, onde você
você tem uma receita, você faz uma aprovação através de um tablet ou de um celular, essas funcionalidades é que fazem você ter um MES 4.0, por exemplo. Mas não a Entendi, ferramenta em si, né? Mas entendi. assim, Seria uma uma coisa... etapa. enfim, é um sistema que faz parte do quebra-cabeça aí, né? Quando a gente fala de uma Tá, digitalização dentro de uma planta farmacêutica, né? entendi. Um ponto importante aí na visão aí de quem... Eu trabalho com MS, né? Então, assim, eu tenho que vender o peixe, mas eu acredito que o MS é como se fosse um backbone, ou seja, a espinha de qualquer iniciativa de indústria 4.0 numa indústria, né? É Entendi. difícil falar de uma iniciativa, eu estou implementando uma farma 4.0 aqui no meu processo, na minha indústria. E você não falar de MES, porque é um buraco. Você imagina, a produção é o processo, é o coração de uma indústria aqui no Brasil, né? Tem P&D, tem outras áreas importantes, mas a produção é a produção, né? E aí Entendi. você não ter uma ferramenta no meio disso, ter um processo manual, eu acho muito complicado falar de Pharma 4.0, né? Legal. É possível você implementar aplicativos IoT de inteligência artificial para determinados pedaços de processo, mas a informação principal é uma informação de produção e você não tem ela. Eu já vi indústria no Brasil aqui, enfim, que pediu solução de KPI para nós, ou seja, quero ter um Certo. KPI com dados de produção, informações em tempo real, tal. Tá, mas vamos lá, o que você tem na produção? Processo manual. Tá, mas o KPI ele vai se basear em qual informação? Planilha É Excel. difícil, né? Planilha É Excel. Aí você difícil, fala, né? caramba. Então, assim, está começando do final, né? Ou seja, o KPI deveria ser um ponto final de um projeto de 4.0 É, e não o começo, né? eu Mas, enfim, acho que falta, né? Eu acho que falta bastante a gente debater mais sobre um ou dois passos atrás, né? Para falar de indústria 4.0, eu acho que assim, tem toda essa parte de preparo, de infraestrutura, de cultura. Porque quando você faz uma implantação, sei lá, seja de paperless, seja de um MES bem estruturado, bem desenvolvido, seja futuramente uma indústria 4.0, você está falando que você vai tirar aquele papel que circulava para lá e para cá, que tinha flexibilidade, aquilo que você falou de anotação de temperatura e umidade, que o cara esquecia, depois no outro dia ele passava e falava, putz, eu acho que foi isso aqui, isso aqui. Então, assim, você não tinha dados íntegros é, quanto aquela informação e que é relevante para a qualidade do seu produto, que pode gerar impacto lá na frente. Mas eu falo assim, eu acho que a gente tem que começar a desenvolver mais esse tema de pré-requisitos para uma indústria 4.0, ou para essa evolução, né? Que é uma evolução, né? E é uma evolução grande, né? sim. Bom, como eu comentei, né, são projetos complexos, né, que demoram aí, sei lá, de 8 meses a 2 anos, dependendo do tamanho da planta, número de produtos, como vai estar integrado, se está integrado ou não, né, com automação, por exemplo. E você tocou num ponto importante, que é uma quebra de paradigma, uma mudança de cultura, né? O operador, ele é muito, como ele trabalhou 20 anos, 10 anos, né? Dos operadores mais Uhum. antigos aí, num processo de produção, ele quer ver o papel ali para anotar, escrever. Imagine tirar o papel dele, a prancheta com papel que ele preenche os dados e colocar um tablet industrial, né? É uma É, quebra de paradigma forte. Então, existe todo um trabalho num projeto também de mudar esse que a gente chama do mindset, né? Mudar a cabeça do operador para adequação a coisas novas, né? E aí existe uma série de atividades que você faz de exercício com o operador também para que ele se sinta mais seguro de trabalhar com uma solução dessa, né? E que, na verdade, vai trazer mais benefício para ele. A solução em si tem um dos pontos, aí tem inúmeros benefícios, né? uhum. Mas um muito importante, que normalmente a gente considera até no ROI, no cálculo de retorno de investimento, é você ter você permitir a revisão dos dados do lote, revisão da documentação de lote, que hoje é um gargalo na indústria farmacêutica. Normalmente a área de qualidade recebe um monte de papel, né, num processo tradicional, e demora, às vezes, dias
para revisar toda a documentação. Por quê? Porque vai revisar folha a folha e vai ver que está faltando dados que o operador esqueceu de preencher, está faltando dados de assinatura, datas, enfim. Aí a produção, a qualidade junto com a produção tem que voltar atrás, achar o cara que não preencheu, preencher retroativamente, uma série de coisas, volta e faz uma análise. Então isso demora. E com o sistema, como o software vai guiar o operador, ele não deixa campos vazios, não deixa uma etapa passar sem uma assinatura eletrônica. Você vai seguir nas fases. Só aí a gente fala de um conceito que o software da Siemens tem, que é revisão por exceção. O que a área de garantia de qualidade vai revisar quando finalizar um lote? Só os logs de desvios. Ela não vai ver as 300 páginas de uma fabricação do medicamento. Ela vai ver só os desvios, que isso se resume a uma folha. Desvios aceitáveis, que eu falo, né? Dentro de um range de temperatura ou dentro de um range de uma rotação de um reator, uma série de coisas, né? Então é isso. E aí reduz para meia hora, 1 hora no máximo essa revisão. Então só o tempo que você ganha de liberar um produto acabado para comercialização nesse período, de 3 dias para 1 hora, já se calcula um bom retorno de investimento aí. E é legal assim, esse processo, porque quando você fala num processo de produção, muitos acham que é assim, o processo de produção ele envolve só a entrada de matéria-prima, pesagem, manipulação e tal. Não. Nós temos ali alguns ganchinhos ali, né? Quando você entra num processo de produção, você tem interação do pessoal de qualidade, seja na amostragem, tem a interação do pessoal da engenharia, né? Que aí tem o envolvimento deles nas manutenções de equipamentos, tem que manter aquilo rodando, mas também tem que registrar paradas, desvios e outros pontos. Você tem interação da área de TI, quando você tem uma automação, e essa automação ela tem uma rede interna ali também, né? Então, assim, é bastante gente envolvida ali. E como que funciona assim? Eu vou sair do zero. Hoje eu tenho os meus equipamentos não são manuais, já tem um padrãozinho mais ou menos, e eu quero sair hoje do zero e eu falar assim, Alvarez, vamos começar esse projeto aqui, cara, que eu já estou enxergando lá na frente o futuro dessa empresa, eu quero uma indústria sem papel, eu quero melhorar meu processo, a Anvisa tem cobrado bastante integridade de dados, a rastreabilidade dessas informações, eu quero melhorar lá para quem vai liberar um produto. Como que funciona essa estrutura? Como que funciona um start de um projeto desse? Bom, primeiramente, só para falar, o MES, a solução, né, que gera o paperless, ela pode estar integrada ou não com automação, né? E normalmente, nos casos que a gente vê no mundo inteiro, né, falando de Siemens, ainda uma taxa de 60% implementa o MES sem integração com automação. Só com integração com RP, né? Que RP é fundamental, né? Mas, então, tem muitas empresas que falam, mas minha automação não está preparada. Não tem problema, você pode fazer uma implementação gradual. Legal. E no futuro, integrar com a automação. Quando você fizer o retrofit da sua automação e melhorar ela, atualizar, comprar novos equipamentos, né? Você automaticamente já pode integrar ela, né? Você tem a possibilidade de integrar. Eu falo tudo isso porque um ponto importante que eu acabei nem comentando, a base do MES, a base de um processo paperless na produção é a receita de fabricação. No MES, a receita de fabricação é um cadastro, não é como um texto no Word, né? Tem parte de texto, mas é um cadastro inteligente e versionado, né? Que você fala como você vai obter as instruções para o operador, como você vai passar e como você vai obter os dados. E um dado, ele pode, num primeiro momento, ser obtido através de digitação. E numa segunda versão, eu tenho uma automação preparada e faço esse dado ser automático pela automação. Entendi. Claro que tudo isso com controle de versão, com controle de audit trail, né? A solução deve seguir um modelo de 21 CFR parte 11 do FDA, ou seja, para que você tenha a segurança de que não tenha problema nenhum com a solução, né? E tudo rastreado, né? Tudo rastreado, né? E, então, assim, para começar, o início, eu sempre falo que o ponto
ponto mais importante para começar é você não precisa querer já ver toda a implementação de um paperless num primeiro momento. Como eu falei que é um processo bastante complexo, né? Que envolve tempo, envolve investimento da indústria também, pode-se fazer faseado. Primeiramente, implementar um módulo de pesagem. Pesagem, normalmente, é o primeiro ponto que se implementa com uma solução de MES, né? E depois vai, como eu falei, a receita vai crescendo e vai abrangendo as outras áreas. Um outro ponto importante, falando de benefícios, é a eliminação do logbook, né? Logbook é um tema que, nossa, a indústria, onde você vai, cada equipamento que você vê numa indústria farmacêutica, tem um caderninho lá bonitinho do lado, que é o quê? Que é o logbook. Logbook manual, que é exigência regulatória, né? Imagina você não ter mais esse logbook manual, você ter isso em um software, né? Registrando tudo. Então, esse é um outro grande benefício aí nessa área, né? Para quem não conhece muito o processo de pesagem, o processo produtivo, para vocês terem uma noção, na indústria farmacêutica, tudo é registrado. É registrado temperatura, limpeza, é registrado o pessoal que participou do processo, é registrado a fase, é registrado se foi em campanha uma pesagem ou não. Aí tem essa interação, a importação de ordem de produção, e nessa importação tem o cheque se aquela matéria-prima pertence à sua ordem de produção. Então, envolve cálculo, né, Alvarez? Que aí você tem uma potência, um fator de correção numa ponta que pode calcular e já sair na ordem, ou gerar um cálculo também no MES. Então, assim, quando a gente fala de forma simples sistema de pesagem, é tudo isso, e mais um pouco. Não, de forma bem sucinta, né? Não, tem controle de... Não, aqui a gente tem 1 hora, na verdade, aqui, né? Mas, não, eu falo assim, porque às vezes você fala assim, a gente fala assim, aqui batendo um papo, a gente fala, então, tem o sistema de pesagem, aí o cara fala, o cara coloca lá a matéria-prima, tá, só pesa e pronto. Não, envolve muitos controles ali e que envolve muitas documentações, né, Alvarez? Identificações e tudo mais. Não, a pesagem é um ponto crítico, porque ali é que a gente brinca, né? A hora que o operador vai pesar uma matéria-prima, é tudo um monte de pó branco. Se misturar, pesar a quantidade errada, você perde um lote. Sim. Né? Um prejuízo para a indústria farmacêutica, né? E é muito fácil ali de você se perder no processo, né? Então, se você tiver um sistema guiando, você tem que ter um controle muito forte, manual, inclui cálculo de potência, por exemplo. Eu já vi pesador fazendo cálculo de potência. Cara, isso regra não de 3 para calcular a potência, enfim, é uma coisa absurda, né? Mas existe ainda, né? Tem muitas indústrias que já têm solução de pesagem, né? Mas tem algumas que ainda não, mas enfim, esse é o caminho. Né? Voltando na sua questão, eu acho que é esse o ponto, implementar faseado, porque a solução ela deve ser escalável, né? A solução da Siemens, que é o Op Center Execution System, né? Op Center Execution Pharma, perdão, ele é escalável. Você põe primeiro pesagem, depois você implementa uma receita mais simples, envolvendo formulação, granulação, todos os processos por exemplo, de uma fabricação de sólidos, e depois vai incrementando, vai pondo mais informação ou menos. Esse que é o ponto importante de uma receita. Ela não é estática, né? Você não implementa hoje um jeito e vai ficar daqui a 10 anos assim. Você tem mobilidade, você tem facilidade de fazer essas manutenções, né? O próprio usuário não depende do fornecedor para isso, né? Porque é um cadastro, é um registro. Vamos lá, uma dúvida minha aqui. Nós temos lá, você falou uma coisa que você falou que é muito importante. Tem pessoas que falam, eu não estou preparado para começar um processo desse, porque meus equipamentos são antigos, porque o meu processo ele só funciona com o papel, porque o meu pessoal precisaria de um treinamento, precisaria de um preparo para trabalhar com isso. Então, assim, você sente ainda que o pessoal tem bastante resistência quanto à inovação, sendo que a inovação, ao meu ver, ele traz aí muita segurança, muita agilidade. E assim, a gente não está falando só de controlar ou de verificar fases de processo ou de eliminar papel. A gente está falando agora de um processo de qualidade mais robusto e aí depois também entender. Eu tenho esse processo de eliminação de papel, onde eu controlo as fases, onde chega no final eu tenho todas as informações, seja
de um desvio que aconteceu, seja de limpeza na pesagem, qualquer ponto da operação que eu implementei o sistema, eu vou ter lá o dado. A Certo. garantia da qualidade, como que ela aproveita isso? Bom, primeiro que você tem, por trás de tudo isso, você tem uma rastreabilidade detalhada, certo? Então, assim, é que eu comentei no início, imagina você ter o Google aberto ali, eu quero fazer uma pesquisa de um lote de uma matéria-prima, em quais ordens de produção, de produto acabado, eu utilizei. E que datas, e qual o Legal, fornecedor, e qual a relação, quem pesou aquela matéria-prima daquele lote. É uma bacana. rastreabilidade detalhada que você vai muito além do RP, né? A gente Facilitaria ouve muito a também vida deles, falar, né? o RP já me atende na questão de produção. Atende até um certo nível, né? Enfim. É que ele não Então, acompanha as fases, né? Ensina a operação, né? a Eu falo assim, qualidade, o ela RP ele não aproveita... acompanha, né? Então. A qualidade, ainda falando da qualidade, ela aproveita nessa parte que eu falei de revisão de documentação, né? Que é muito mais rápido. Um outro ponto é a revisão periódica de produtos, que é um item que gasta muito tempo. A indústria tem, por questões regulatórias, fazer de tempos em tempos, né? Uhum. E isso, num processo manual, é muito disponível para você pegar todas as informações, né? Então, esse é um ponto importante aí, para Legal. a garantia de qualidade. E fora que a gente parte para um processo que a gente fala de um processo de excelência operacional. Você começa a Tá. ter controles e que o seu nível de qualidade aumenta muitíssimo, né? Porque um dos pontos importantes do MES é o conceito de RFT, Right First Time, né? Ou seja, de fazer certo a primeira vez. Isso é muito importante na Legal. indústria farmacêutica. Com a implementação do MES, você aumenta o RFT para mais de 99%. Ou seja, porque o sistema não vai deixar o operador fazer um processo errado, entendeu? Ele vai guiar o Entendi. operador, né? Então, assim, o cara preencher, fazer alguma coisa errada, depois voltar e fazer um retrabalho, isso não tem numa solução MES. Então, o RFT aumenta para mais de 99% e, consequentemente, a qualidade daquele produto no final é melhor, né? Vai ser Entendi. melhor. Entendi. Então, Consegue são esses realmente. pontos. É que assim, você tem a segurança de fase a fase, né? Do processo, de estar tudo documentado em tempo real. Não é aquilo que eu Uhum. falei lá, eu vou anotar a temperatura e umidade, eu tenho minha obrigação de todos os dias anotar a temperatura e umidade, eu tenho a obrigação de limpar a sala e registrar a limpeza da sala, eu tenho a obrigação de fazer as calibrações e as aferições das balanças, eu tenho a obrigação de gerar essa documentação e passar para a próxima etapa, e outra etapa, que seria a produção, ela vai checar isso, né? Como que funciona com a entrada desse sistema? Ó, eu pesei, está aqui o meu container com todos os itens, eu estou te entregando aí. Para ele, o que facilita em termos de conferência, em termos de utilização Você do tem item? Você tem uma série de periféricos envolvendo uma implementação do MES, né? Nós estamos falando do produto, do software em si, mas você tem os equipamentos, você tem leitores de código de barras, leitores de RFID, né? Se for Legal, implementado. A próxima etapa que vai receber, por exemplo, as matérias-primas pesadas, ele faz uma leitura por código de barras de cada matéria-prima pesada para adicionar no reator, no equipamento, né? E tudo isso é por leitura de código de barras ou por aproximação do RFID. legal. Com isso, automaticamente o sistema verifica que aquela matéria-prima está correta, lote correto, foi pesado corretamente, estou adicionando no reator correto. O operador que se habilitou no processo para fazer, se ele está qualificado para aquele processo de fabricação. Então, são vários detalhes que, enfim, a gente acaba, por questões de tempo, não falando tudo, obviamente, mas Sim, que sim. o sistema faz a checagem, né? O sistema faz a checagem. E aí, qual a segurança? A segurança, como uma solução, obviamente, deve estar validada, para que a garantia da qualidade, controle de qualidade, a diretoria de produção confie no sistema e fala, eu não tenho que ficar fazendo dupla verificação. O sistema faz a minha Entendi, verificação, certo? entendi, entendi. Não, bacana. E quanto a, assim, eu falo que há uma mudança de paradigma, mas também eu vejo que há uma necessidade muito grande também, um esforço
quanto ao preparo de pessoas. Muitas vezes a gente entra num projeto, eu falo porque eu já entrei em projetos grandes, e nesses projetos nós nos atentamos muito à parte de tecnologia, à parte de infraestrutura, esquecendo das pessoas. Mas no sentido de, eles vão ter que sair de um papel, eles vão ter que sair de um processo que eles já estão acostumados para agora entrar num novo modelo. E aí a gente se deparou com a situação que os caras apanharam muito. Eles falaram assim, puxa vida, cara, eu não consigo trabalhar com isso, eu não uso nem celular. Entendeu? Eu acho assim, isso vem evoluindo, né? No passado, quando eu ainda Era um trabalhava na menino. época da Active, quando era menino, a tecnologia era muito mais difícil. Então, você mostrava um computador, um notebook para um cara de produção, né? O cara, nossa, era um bicho de outro planeta, né? Hoje em dia, não. Hoje em dia, todo mundo tem celular, todo mundo tem um tablet, né? Então, Uhum. assim, vamos dizer assim, esse paradigma, esse quebra com relação à tecnologia diminuiu muito, né? Legal. Hoje tá mais fácil, mas existe a quebra de paradigma do processo, que ele faz manual, vai passar a fazer por sistema, né? Mas é uma questão de tempo, né? Pela nossa experiência de implementação, você tem uma curva aí de 2, 3 meses que a produtividade ela não é alta porque existe ainda muita novidade. Obviamente Uhum. você treina todos os operadores, né? Mas ainda no dia a dia é novo. E depois tem uma curva de crescimento de produtividade muito alta. E Legal. aí, para todos essas mesmas pessoas que utilizavam o processo manual, pergunta para eles se querem tirar o sistema e voltar para o processo manual. Nenhuma Não delas. volta, não volta. Não volta Não nunca volta, mais. é igual você falou, depois de 2 meses é automático o negócio, né? É É um automático. processo automático, né? Sim. E a gente tem aí 15 minutos, 15 minutos dá para falar para caramba ainda. E eu Mas queria vamos entender falar, então. assim, não, eu queria entender assim, por exemplo, a ferramenta da Siemens. Eu sou um líder da produção, eu estou em outro lugar e eu preciso, porque assim, eu estou te perguntando isso porque é muito comum eu chegar numa gestão, chegar e tal, e por mudança de planejamento de produção, eu pergunto assim, como que está a produção lá? Putz, cara, não sei nem o que está rodando hoje, porque muda muito o planejamento. Com a Uhum. entrada de um sistema paperless, aí, o MES, paperless aí, a gente fala em melhoria também nesse sentido, do cara em conseguir enxergar de onde ele estiver, como está a sua produção que produto está rodando. Legal. É bom você comentar isso. Bom, falando da Siemens, da nossa solução, a Siemens tem um portfólio de soluções para farma que vai além do MES, né? Nós Certo. temos Leans, nós temos APS, que é de planejamento, né? De capacidade Uhum. finita, programação e planejamento. Nós temos a parte de automação, ou seja, uma vantagem de ser Siemens, né? Ter uma solução Siemens, você pode integrar com Siemens de forma nativa, né? Quando a gente fala de Sim. forma nativa, é sem esforço de desenvolvimentos Integração adicionais. fácil, né? Integração muito fácil. Então, as soluções se conversam, né? Ou seja, o que eu programo na produção no APS, ele vai baixar direto para o MES. O MES está fazendo um processo e necessita tirar uma amostra por controle de qualidade, eles comunicam com o Leans, né? Legal. O processo o produto sendo produzido, ele vai buscar uma informação de temperatura, né? De novo, ele vai na automação Siemens automático. Você pode, inclusive, trazer no caso, se é automação Siemens e MES Siemens, toda a documentação em nível de escada, em nível de automação, você gera um anexo para o EBR e ela sobe junto para a documentação do EBR. Ou seja, não Entendi. tem mais documentação de automação e documentação de software, né? Um ponto importante, né, de tudo isso que a gente fala de evolução, digitalização, o mundo está caminhando para uma integração muito forte TI e TA, tecnologia Sim. de Informação, informação e automação. tecnologia de automação, cada vez mais. Tanto é que tem projetos MES hoje que a gente vê tocado pela área de engenharia, pela área de automação e não por TI. Sim, não, e são vários, tá? A engenharia, ela se Tá. envolve bastante nesses Isso projetos é, de automação, Então, onde isso é você... legal, porque existindo uma convergência, assim como existiu na validação, né, que antes era um assunto só de qualidade, Sim, hoje é sim. assunto de TI,
também está sim. existindo isso com o conceito da digitalização, né? Então, deixa eu ver aqui, você tinha me perguntado Falar da sobre... parte de gestão também, né? Ah, Se eles sim. conseguem enxergar Falando os números, da como está rodando a solução produção. Siemens como um todo, tem a solução, normalmente ela é instalada, né, como se fosse no modelo desktop, instalado nas estações de trabalho, que pode ser um tablet industrial, pode ser um PC industrial, depende da área, né? Touchscreen ou não, né? Depende da usabilidade. Mas a Siemens está evoluindo e agora parte dessas funções do MES estão sendo publicadas como apps, como aplicativos que você pode baixar no iPhone ou no Android ou no próprio iPad, né? Enfim, qualquer um desses dispositivos, e que você pode, por exemplo, permite o que você comentou aí, um supervisor, um gerente de uma área precisa fazer uma aprovação de um desvio, liberar um processo. Ele, Certo. na tela do celular dele, usando até, por exemplo, usando até a tecnologia aí de biometria, fazer uma assinatura e liberar um desvio ou uma atividade para o cara do mestre que está lá na produção. E o Entendi. cara da produção que está produzindo aquele determinado lote. E o cara pode estar fora da fábrica. Então, a Siemens está Legal. investindo nisso. Tem um aplicativo de logbook eletrônico que roda num tablet também, fora da indústria, né? Ou seja, Bacana. estão caminhando para esse lado. A gente tem também uma parceria com uma empresa que tem uma pulseira, né? Como se fosse uma pulseira dessa aqui, uma Bacana. pulseira de biometria, né? Que permite você fazer autenticação biométrica. Ela está ligada para você ter uma ideia, ela usa uma tecnologia de batimento cardíaco para saber que aquela pulseira pertence àquele usuário. Se ele tirar e passar para Entendi. outro usuário, obviamente o sistema vai perceber e vai bloquear aquele acesso, né? Ah, De legal. Não forma conhecia esse formato, e, não. e que essa pulseira ela substitui o quê? A assinatura eletrônica padrão, de você ter que digitar usuário e senha, né? Como uma assinatura normal. Bacana. Você encosta uma pulseira aqui no dispositivo e automaticamente ele autentica baseado no seu perfil de usuário, né? Então, são essas evoluções que a Siemens está indo no mundo aí de 4.0, né? Acho que é legal assim, né, Alvarez? O pessoal que participa de projeto, engenharia, pessoal da TI, o pessoal da própria produção, quem vai tocar projeto e envolve a parte de informação, automação, é muito importante quando vocês montarem um cronograma. Eu falo porque a gente participa de vários projetos de implantação, envolvendo validação, e a gente chega num cenário onde o cara falou para o responsável lá do projeto, ou para o cara que comprou o projeto, falou, 6 meses a gente implementa esse negócio. Só que ele esqueceu o quê? Ele esqueceu que tem a parte de infraestrutura, ele esqueceu que tem que inserir validação de sistemas no pacote, e aí a validação entra dentro ali do seu cronograma e vai seguindo as fases juntamente aí no andamento do projeto. Então, assim, eu acho que é muito importante também isso, do cara entender que o Alvarez está passando um prazo para a implementação do projeto dele, mas que você tem Uhum. que entender que, devido às boas práticas de automação e informação dentro de uma indústria regulada, ela tem outras fases também, né? Que aí não é especificamente a implantação do sistema, né? Olha, sem dúvida. Mas isso acontece muitas vezes porque é um fornecedor que não trabalha para a indústria farmacêutica dedicado, ou não sabe desses pontos, né? Você fala de validação, o cara pensa, validação, tá, vamos validar aqui comigo. E pensa que é uma coisa É o teste estática. unitário integrado lá dentro deles, né? Então, isso acontece muito com o fornecedor que tem uma solução que ela atende várias indústrias e fornece para uma indústria farmacêutica, e a indústria farmacêutica fala, peraí, você falou que faz 6 meses, mas você sabe o que é validação? Você sabe o que é qualificação de infra? Tudo que eu preciso ter aqui? Você entrega protocolos de qualificação junto com a sua solução? Então, Acontece obviamente, você bastante. pode assegurar que a gente entrega, quando a gente fala de prazo, a gente considera a solução validada de forma prospectiva para Legal. implementação, né? Não é Isso prazo é bacana. de eu te instalo a solução e deixo aí rodando, entendeu? Não é isso. Eu acho que assim, eu sempre observo isso aí no bate-papo com o pessoal de software, nas reuniões. Hoje até participei lá do webinar do ISP,
com o Sim. pessoal sobre validação de sistemas também, a gente sempre conversa que a implantação de sistema, ela envolve cultura, ela envolve melhorias de processo, não pode entrar com um sistema, uma informação, automação, uma tecnologia, se você vai fazer a mesma coisa e do mesmo jeito. Então, assim, Isso ela que eu tem que ia falar. envolver mudança de cultura, ela tem que envolver melhoria no seu processo, tem que ter ganho ali na segurança, na qualidade. Então, quando forem atuar com esse tipo de projeto, atenção aí também com esses pontos de programações, de cronogramas e avaliações do que realmente é necessário. Não só o projeto, mas o que pede a norma, o que pede as INs que estão aí, né? Sim, sim. Normalmente, né, quando a gente fala de início de projeto, sempre tem que basear numa ERU, né, ou numa URS, né, Isso, que é User Requirement isso mesmo. Specification. As indústrias médias e Importantíssimo. grandes, elas já partem para esse modelo, né, ou seja, então isso é uma base para a gente começar a iniciar um projeto, né, fazer até definir o escopo daquele projeto, o alcance, né, e obviamente é o que você falou, é importante estar aberto à mudança de processo. Você Sim, simplesmente instalar uma solução, configurar ela, não significa que você vai ter ganhos. Você precisa rever seu processo, né? Ser uma equipe multidisciplinar, normal, né? Você tem que ter TI, produção, qualidade, pessoal validação, da obviamente, engenharia, quando isso envolve engenharia. integração com RP, enfim, perdão, engenharia quando se envolve integração com automação, né? E Uhum. todos esses participantes aí de diversas disciplinas, né? A nossa Porque live tá, nossa é um live tá projeto chegando aí, complexo. tá faltando aí, temos mais, acho que uns 5, 5 6 minutos. minutinhos. Uma live que dá para discutir, dá para bater um papo aí por muito tempo, porque assim, é Não, um dá para tema falar super bastante. interessante. Tem um pessoal que está participando que estão assim, sempre envolvidos em projetos, são mudanças, né? E aí são atualizações também no que está chegando ou que já está em algumas indústrias. A gente sempre procura trazer assim diversos temas nessa live aqui, né? São temas voltados à carreira, são temas técnicos, a gente fala de saúde e bem-estar, e a gente vai diversificando porque nós temos vários públicos quando se fala no Instagram e outras mídias, e a gente atua, né, Álvares, para saúde, bem-estar, é a nossa linha, né, a nossa área. Eu acho que é No final é interessante. isso, né? A ideia é contribuir um pouco para você ter um medicamento de melhor qualidade para uso humano, né? Ô, Álvares, o pessoal que quer saber um pouco mais assim, de paperless, lá no site da Siemens, Então, o site da Siemens, até agora a gente tem uma página em português, o que é legal, até pus no LinkedIn, é legal, eu vi, www.siemens.com.br/farma, farma com PH. PH, né? Você acha tudo Legal. lá, enfim, tem meus contatos aqui no próprio Instagram, enfim, nas redes sociais aí, ok? Estou à Acho que dá para disposição, agradeço muito aí também pelo tempo, é um tema que dá para falar muito, né? A gente Ah, tentou sim, resumir isso um é muito pouco gostoso, né? aqui, agradeço o bate-papo aí, Kleber, muito bom. Pô, Estou à muito disposição. gratificante. Muito gratificante mesmo. O Alvarez, conforme eu disse no início lá, a gente se conhece há bastante tempo já, pelo menos aí, eu comecei nessa parte de implantação e validação de sistemas, apoiando esses processos em 2001, 2002, mais ou menos, foi quando a gente começou já. Quando que você Foi, implantou pesagem? foi, então, lá foi conheci você antes da Nicomed, né? Que foi Altana. antes da Altana. Conheci você na Altana, você era magrinho, né? Assim, enfim, Ô, se liga, é você mais também tá... esportista. Era Você pequenininho, baixinho, parece que cresceu mais agora. cresceu, a bochecha, né? E, enfim, desde lá da Altana virou Nicomed, agora enfim, né? Tá crescendo aí. Mas Legal, aí você passou pela Cristália ainda, a gente trabalhou junto na Cristália passei. também, Fizemos implantação Itamira, de software lá. jogamos futebol lá contra o time de vocês. E é isso, Sim, cara. Assim, celebridade. muito. Pessoal, eu acho que assim, agradecer, agradeço a você, agradeço a Siemens por ter disponibilizado aí, você para participar conosco aí. Agradecer a todo o pessoal que nos assiste, que acompanha as lives, o pessoal tem curtido bastante, as lives ficam gravadas no Instagram, depois nós vamos mandar lá para o YouTube também, para que vocês continuem
acompanhando, quem não conseguiu ver hoje, mas vê outro dia. Nossa Legal. preocupação é que levar realmente informações para o público, informações relevantes, né? Informações que agregue para o dia a dia de quem está no mercado, de quem vai entrar no mercado. Nós temos estudantes aí, nós temos o pessoal que já atua na área, nós temos pessoas de validação, qualificação, engenheiros, temos responsáveis aí por engenharia, então, assim, produção está aí também, qualidade. Eu acho que essa interação é bacana e é bom para que as pessoas entendam que ninguém faz nada sozinho, tá? É bom para que as pessoas entendam que há uma interação muito grande entre qualidade, validação, engenharia, TI. Nós precisamos uns dos outros aí para implementar esse tipo de sistema. E assim, torço para que o mercado realmente evolua, para que vocês obtenham assim, bastante sucesso nesse produto, que é muito inovador, muito bacana. Tá? E agradecer mais uma vez a oportunidade de estar conosco aí nessa live. Agradeço muito também. E só para fechar, a inovação é uma questão de sobrevivência. A gente tem que caminhar Sim, para isso, senão as indústrias elas vão perder competitividade. O profissional também, que se não se envolver, vai ficar desqualificado no mercado. É isso. Inovação tem legal. que buscar sempre. É bom para Ok? todo mundo, né? Sem dúvida. Um Tá abração, bom? então, Kleber. Obrigado por Valeu, tudo aí, cara. pessoal. À Grande abraço disposição. aí.